16º domingo do tempo comum, ano B, Capela da PUC de São Paulo. Eram como ovelhas sem pastor. Evangelho segundo Marcos. Tudo o que a Igreja tem para dizer ao mundo é Cristo. Ele é a palavra viva do Pai. Ele é o Salvador e a salvação. Hoje a palavra nos fala de Jesus, o bom pastor. Em Israel, pastores do povo eram seus dirigentes, reis, sacerdotes, escribas e profetas. Infelizmente, muitas vezes eram pastores maus e infiéis, pois não amavam, não cuidavam, não se preocupavam com o rebanho. Hoje, os pastores do povo de Deus são os ministros de Cristo, bispos, padres, diáconos e todos os servidores do povo de Deus. A eles também o Senhor repreende, os exorta que se convertam e sejam pastores de verdade. Quem é pastor de verdade na igreja? Quem se deixa transfigurar pelo verdadeiro pastor, pelo único pastor, aquele que é a própria justiça, a própria santidade de Deus, Jesus Cristo. O Senhor prometeu que da casa de Davi viria um novo pastor. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, reinará e será sábio, para valer a justiça e a retidão na terra. E esse Messias é a própria presença de Deus, apacentando o seu povo. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. No Evangelho de hoje, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Imagem tão doce, Jesus cansado, pensando em algo tão humano, tão legítimo. Um dia de descanso em companhia dos 12. Mas, quando chega ao local escolhido para o merecido repouso, lá estava a multidão, cansada e sedenta, de luz e de vida, pois desorientada, eram como ovelhas sem pastor. E Jesus, bom pastor, esquece de si mesmo, deixa de lado seu cansaço e, cheio de compaixão, vai cuidar das ovelhas. Cristo é o pastor por excelência, o belo pastor. Ele ama o rebanho, preocupa-se com ele e dele se compadece, até entrega a própria vida. Toda a vida de Jesus foi vivida para o rebanho, até a morte, e morte de cruz. São Paulo diz aos Efésios na segunda leitura: agora, em Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. O bom pastor, entregando a vida pela humanidade, nos atraiu, abrindo um novo caminho, suscitando uma nova esperança para os judeus e pagãos, reunindo-os todos no seu aconchego, no seu coração de pastor, dando-nos a paz e fazendo de nós a sua igreja. Cristo nos convida a que nos entreguemos totalmente a Ele, como a ovelha do Salmo que confia totalmente no seu pastor. Confiemos no Senhor, sigamos seus ensinamentos, nele coloquemos a nossa existência e Ele, cheio de amor e misericórdia, nos conduz a campinas verdejantes, nos faz descansar, restaura nossas forças, nos guia no caminho mais seguro. Cada Eucaristia nos prepara a mesa, nos unge com o suave óleo restaurador do Espírito, faz transbordar a taça da nossa exultação e nos dará habitação na sua casa pelos tempos infinitos. Rezemos a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que cultivou o silêncio, a oração e a contemplação, e se dispôs a ouvir e colaborar com o plano da salvação. A liturgia da palavra, no 16º domingo do tempo comum, nos chama a refletir sobre a situação do rebanho sem pastor. Jesus é sensível à situação do povo no seu tempo. Já o profeta Jeremias alertava para aqueles pastores que não assumiam a responsabilidade e deixavam o rebanho sem guias espirituais. A segunda leitura da carta aos Efésios nos fala da proximidade de Jesus para com aqueles que nele acreditam.
Na nossa realidade, temos dificuldade de ouvir a voz do bom pastor, de ouvir a voz dos pastores da igreja. E com facilidade ouvimos tantas outras vozes. Que a liturgia da palavra nesta semana nos inspire a pensar um pouco mais sobre o nosso seguimento de Jesus e sobre a nossa necessidade de construirmos a unidade da igreja. Por isso, peçamos a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.